Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. E hoje nós estaremos lendo os capítulos 4 e 5 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Amém? Lembrando sempre que a versão que usamos, Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo 4. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, e afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira do mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Eis que saiu um semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. E saindo, porém, o sol, queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram a respeito das parábolas, e ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora, tudo o que ensina por meio de parábolas, para que vendo, não vejam, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis a parábola, e como compreendeis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes à beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas e as demais ambições, correndo, sufocam a palavra e ficando ela infrutífera. E os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está em oculto que não há de ser manifesto, e nada se faz escondido, sino que não há de ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então lhes disse: atentai o que ouvis, com a medida com que verdes medido, vos medirão também, e ainda vos acrescentará, pois ao que tem lhe será dado, e o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Disse ainda: o reino de Deus é semelhante a um homem que lançasse a semente na terra, e depois dormisse e se levantasse, e de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: aqui semelharemos ao reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos ao ponto das aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estavam, um barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantando-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois tão tímidos? Por que ainda não tendes fé?
E eles, possuídos de grande temor, diziam uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora, meus irmãos, o capítulo de número 5. A cura a falar sobre a cura do endemoniado gadareno, né? Entremetentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, veio logo dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho contigo, Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não nos atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entravam nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se do despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade dos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Prosseguindo aqui, meus irmãos, os que haviam presenciado os fatos contaram o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que lhe tirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhe tudo o que o Senhor fez por ti, como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera, e todos se admiraram. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu-se uma grande multidão, os que estavam junto ao mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem, pois, impõe as suas mãos sobre elas, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia-o comprimindo. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo com hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo o que possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo que se estancou a hemorragia, e sentiu o corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E responderam seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao seu redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E disse Jesus: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os seus irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam, e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse-lhes: por que estáis em alvoroço e chorais?
a criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Então aqui, meus irmãos, mais episódios do ministério terreno de Jesus, né? Os seus ensinos por intermédio de parábolas, aqui no capítulo 4. E no capítulo 5 nós vemos aqui 3 milagres maravilhosos, né? A cura do endemoniado gadareno, que se tornou um grande missionário entre os seus. A cura da mulher do fluxo de sangue, e a ressurreição da filha de Jairo. Meus irmãos, obrigado por assistir mais esse vídeo. Deixa o like aí para que o YouTube considere o conteúdo como relevante. Deixa o seu joinha aí. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Compartilhe com seus contatos, com seus amigos, tá? E também se inscrevam no canal, né? Caso você ainda não seja inscrito, tá? Ao compartilhar também peça para que as pessoas se inscrevam no canal para nos ajudarem aí nessa jornada. E, claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.